Agora com áudio e vídeo também, participando desta edição do nosso Jornal da Manhã, a vereadora Chiara Ranieri. Chiara, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez, Chiara. Bom dia, Pitoli, bom dia a todos, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é Oi, nosso. Cláudio. Chiara, você acredita que ontem pela manhã, por volta acho que de umas 11 horas da manhã, comentávamos aqui na rádio sobre as escolas em Bauru. Tentando, só para contextualizar, dizer o seguinte: a cidade, os problemas não pararam por conta da Covid-19. Alças de viaduto que não foram entregues, outros viadutos que aparentemente têm problema e também não tem dinheiro, recurso para recuperar. E a gente foi falando, terrenos abandonados, a dengue chegando a 600 casos praticamente. E aí lembramos das escolas. E eu perguntei, né, aqui no ar, será que alguém olhou pelas escolas nesse tempo de pandemia para tentar, ao menos com a escola vazia, recuperar o que era necessário ser recuperado? Quando fomos surpreendidos positivamente pelo seu assessor, que nos disse: a Chiara já fez essa pergunta à prefeitura, através do famoso artigo 18, que é o telefone vermelho com a prefeitura da Câmara, é o artigo 18, que é só assim que vocês conseguem conversar com o prefeito, pelo que eu estou entendendo. Realmente já fez esse pedido, Chiara? 2 vezes, Pitoli. 2 vezes significa que a primeira não teve resposta? Não, ela veio uma resposta, vamos dizer assim, genérica, né? Os artigos 18, muitas vezes, eles são respondidos dessa forma. Então, a gente pergunta, onde é que está acontecendo reforma, manutenção, né, nesse período, né? E aí veio uma listinha, mas o que nós enviamos para a prefeitura foi um pedido mais detalhado, né, para que fosse discriminado quais foram essas pequenas obras de reforma, manutenção em cada uma das unidades, né? Porque o que nós recebemos foi assim, que em termos de reforma, ampliação de escola, nós temos 5 atualmente acontecendo, isso a gente já vem acompanhando, né? Mas nós temos, por exemplo, a questão dos pombos, principalmente dentro das quadras poliesportivas, né, que foi uma grande discussão que nós tivemos, principalmente o ano passado, e não tinha solução. Né, as diretoras querendo colocar tela de proteção, né, nas quadras, e não podiam, porque a Secretaria de Educação faria uma compra de telas para todas as escolas. Então, nós tivemos quadras interditadas por meses e os alunos não podendo usar essas quadras por causa da invasão dos pombos, né? Então, isso é algo assim que a gente olha e fala assim, que país é esse, que cidade é essa, que educação é essa, que nós temos o equipamento e aí o pombo não permite que as crianças possam fazer um uso adequado desses espaços, né? E aí nós tivemos uma resposta de que 17 escolas da rede municipal receberam, então, as telas, né? São escolas que realmente estavam com problemas bastante sérios com pontos. E aí a gente recebeu uma resposta de que pequenas manutenções 12 escolas tiveram, né? Pequenas manutenções. Então, a gente queria saber exatamente o que foi feito, já que a gente vem acompanhando a necessidade, e foi apontado no início desse governo, né, quando nós começamos a fazer um trabalho de visita às escolas, em todas que nós passávamos, em todas que nós conversávamos com os diretores, com os professores, era apontado que o maior problema enfrentado pelas escolas da rede municipal atualmente, né, que foi há 3 anos atrás, mas continua, tá? É o problema de manutenção dos prédios escolares, né? Algumas situações, sim, eram apontadas como situações de reforma, mas pequenas manutenções, assim, em todas que nós passamos, tinha um apontamento de que a morosidade para se fazer pequenos reparos era enorme. E aí você tinha, por exemplo, espaços que eram interditados realmente porque havia um risco, né? Quando você trabalha com criança, tudo é muito arriscado. Então,
Nós fizemos reuniões, nós fizemos audiência pública, nós recebemos promessas de que teríamos aí duas equipes, né, da Secretaria de Obras com a CIAR, em 2 peruas, fazendo um rodízio nas escolas, fazendo reparos, e aí não aconteceu. Nós preparamos uma lei que foi aprovada 2 vezes na Câmara, uma com a minha autoria e a outra pela do prefeito. Né? Olha só que coisa maravilhosa. Pois é. Porque a minha não podia, a minha não podia ser sancionada, porque tem vício de iniciativa. Eu acho que eu estou no lugar errado no escritório. Aliás, você vai experimentar essa sensação, porque hoje pela manhã na 96, eu estava ouvindo o Gazeta numa entrevista, já diz também que agora a lei da reabertura do comércio, aprovada de maneira unânime, também não pode, a Câmara não pode. Então, você emplacou mais uma dessas, viu? Que era segundo o Gazeta, viu? Olha, eu tô assim, bastante acostumada com essa história de que não pode. E olha, eu vou dizer uma coisa: se não pode, quantas vezes? Não foi só uma, né? Que não podia, e aí ele pegou a lei, né, que tinha sido discutida e mandou como autoria dele, e não tem problema nenhum, que a gente quer que as coisas aconteçam. Se a gente estiver agilizando, tá tudo certo, né? E a lei que foi votada 2 vezes, né, aprovada 2 vezes, ela previa exatamente isso, né? Essa questão de se fazer avaliação periódica, né? E essa lei, ela tem um regramento de que tanto o Conselho Municipal de Educação quanto a Câmara deveriam receber até o dia 30 de junho de todo ano o relatório daquilo que foi levantado por uma comissão multidisciplinar, né, ligada à prefeitura, ao executivo, que faria vistoria nas escolas e faria o levantamento daquilo que seria necessário em termos de reforma e manutenção dos prédios, né? E nós nunca recebemos até agora. Isso é de 2018, nós estamos em 2020. Então, que bom, hein? A gente está um pouquinho atrasado aí, né? Então, a gente faz, através do artigo 18, o requerimento da informação para ver se vem aquilo que a gente gostaria de saber e está acompanhando de uma maneira mais sistemática, né? Já que este é o grande problema da rede, né? Agora, Chiara, diante disso, e sem a resposta adequada até agora, concluo que nada foi feito. Lembrando que ano passado sobrou dinheiro na pasta da educação e sobrou coisa para fazer também, né? Sobrou. Eu acho que existe um problema muito sério a ser resolvido dentro da Secretaria Municipal de Educação, né? Não existe uma estrutura na Secretaria de Educação que não seja estritamente da educação, ligada à questão pedagógica, né? Então, tudo que requer, por exemplo, manutenção, obras, tudo mais, foge. Então, assim, o projeto não sai da educação, sai da secretaria, qual mesmo? Aquela, né? CEPRAM. Isso, aquela secretaria que faz todos os projetos, né? Uma beleza, funciona muito bem, né? Então, aquela secretaria que faz os projetos, não faz os projetos, né? Aí ela tem que contratar uma empresa para fazer projeto. A empresa entrega o projeto. Aí ela tem que contratar outra empresa para validar o projeto. E aí tem que contratar outra empresa para executar o projeto. Imagina quanto tempo isso leva. Demoliu, né? A escola. Santa Maria aí, que há quanto tempo nós estamos aí aguardando, né? Que ela seja reformada. Está reformando agora, vamos ver. Agora, é lamentável, né, Cláudio, imaginar que a gente vive numa cidade que sobra dinheiro no final do ano, muito mal gerido, né, absolutamente mal gerido, mal cuidado esse dinheiro da educação, e sobra tarefa, sobra coisa para fazer. Inviabilizar o uso de uma quadra pelas crianças por conta da atuação dos pombos é inimaginável, Cláudio. Inclusive, até pergunto para a Chiara, para você, Alexandre, para o ouvinte lembrar quantas escolas em Bauru de ensino fundamental a prefeitura teve que alugar prédio, deslocar os alunos e mudar todo o roteiro dos pais, porque ela, a prefeitura, mesmo com dinheiro em caixa, não se organiza o mínimo para fazer as reformas nas escolas.
Quantas escolas estão nessa situação, Chiara? Olha, são várias escolas. Por exemplo, você vê, olha, a Gasparzinho, que foi uma escola que nós visitamos no final do ano passado, né? Ela foi uma escola que, assim, eu nunca vi nada igual. Acho que ela é a mais antiga de Bauru. Né? Ela está no centro da cidade, ela tem uma demanda muito específica, né? E aí todo aquele debate de revitalização do centro não tinha uma escola, né? Assim, na região central, mas central assim, próxima a calçadão e tudo mais. E essa escola, ela tinha que ser interditada realmente, né? Assim, um perigo que nós vimos lá mostrava assim que ela não tinha condições realmente de funcionamento, né? E foi alugado um prédio, mas foi alugado um prédio perto do hospital de base, quer dizer, saiu daquele lugar, né, assim, da necessidade, né? Então, assim, se ela estava ali, não, talvez não atenda ali as pessoas que moram ao entorno, mas as pessoas que trabalham ali, né? Então, se você leva para o hospital de base, como é que você faz? Né? Se é uma mãe, por exemplo, que está indo trabalhar no centro da cidade, a rota dela muda, né? Ela tem um deslocamento diferente. Então, essas situações, elas causam, sim, muitos transtornos, a vida das famílias, né? E isso é muito prejudicial. Tem várias escolas nessa situação, né? A Santa Maria é um caso emblemático, né? De muitos anos, e vai para um prédio, e o prédio não reúne condições, e divide em 2 prédios, e vai para outro prédio lá num bairro completamente fora da rota, e aí não existe mais a demanda lá na Vila Cardia, né? Então, para que uma escola na Vila Cardia se não tem a demanda? Né? Virou um bairro mais de idoso. Então, assim, são questões que a gente fica olhando e fala assim, o ritmo das obras na educação é muito maior. E vou dizer uma coisa que me preocupa em função dessa pandemia. Muito me preocupa, mas muito. Os pais estão tirando as crianças da escola particular. Sim. Os pais, principalmente, das crianças da educação infantil, né? Educação infantil, a partir dos 4 anos, ela é obrigatória. O que acontece quando um pai tira uma criança da educação particular? Ela leva para a pública. E nós sabemos que aqui em Bauru não existe vaga na pública municipal, né? O que é que vai acontecer com a escola pública que vai precisar absorver as crianças que estão vindo da escola particular? E estão vindo porque o pai não consegue pagar ou porque não quer pagar um ensino que é à distância, ou porque tem medo desse momento de pandemia, então vai retornar a criança para a escola quando esse momento passar, né? E quando esse momento passar, dificilmente ele retorne para a particular, e possivelmente possa retornar a grande maioria para a pública, né? Uhum. E porque tem escolas de educação infantil fechando, justamente porque até os 4 anos, por não ser obrigatório, né? O pai realmente vai lá e cancela a matrícula. Simples assim. Cancela a matrícula. Então, você tem salas inteiras da educação infantil fechadas. As escolas que atendem prioritariamente a educação infantil estão numa situação muito difícil. Chiara. Muito difícil. E vão fechar. Chiara, E o poder público tem que estar de olho, porque vai ter que absorver essas crianças na educação pública. Mas retomando, Chiara, de onde paramos, você falava dos pais, em função da dificuldade, que estão tirando filhos das escolas infantis particulares e muito provavelmente coloquem seus filhos ou procurem vagas na rede pública municipal no ensino infantil, que, salvo engano, ainda tem um problema a resolver com o Ministério Público, né, na criação de vagas. Tem o doutor Lucas Pimentel, tem o promotor, né, tratando desse assunto também. Vai ficar difícil fechar essa conta se realmente novos ou muitos novos alunos chegarem à rede pública municipal infantil, né, Chiara? Sim. Há uns 15 dias atrás, nós já fizemos contato na Secretaria da Educação
para saber se estava havendo procura por vaga, né? Se tinha aumentado, e já aumentou, né? Então, assim, por enquanto, a escola está fechada, né? E muitos pais estão em casa. Agora, com a retomada das atividades econômicas, a escola passa a ser fundamental. Ela tem um papel social extremamente importante. Não é só a questão de que é educação, que a partir dos 4 anos o rigor é oficial, né? Mas existe uma função social muito grande, né? A gente sempre fala, uma mãe, ela não vai trabalhar se ela não tem com quem deixar o filho, né? E aqui em Bauru a gente já tem um problema muito sério, porque a mãe, para conseguir a vaga, ela tem que apresentar a carteira de trabalho dela. Ela tem que comprovar que ela trabalha. Olha que absurdo que é esse, né? E isso recente, tá? Vou falar de uma escola na porta da minha instituição, que tem o nome do meu pai, que com menos de um mês de funcionamento, uma funcionária que trabalha ali na minha instituição me procurou para dizer que a Nora precisava da vaga para o filho e não conseguiu. Eu dei toda a orientação de como acessaria a vaga. Não conseguiu. Por quê? Porque não estava registrada. Então, como é que uma mãe vai conseguir um emprego se ela não tem com quem deixar o filho? Ela não vai ser contratada. Primeiro, ela não vai ser contratada. Depois, tem a outra questão. Essa criança vai ficar fora da escola. Vai ficar fora da escola, porque não tem a vaga. Que absurdo. Então, é um absurdo tão grande. É assim, uma situação que prejudica, mais uma vez, a mulher. Mais uma vez, a falta de vaga na escola prejudica a mulher. E agora, de novo, se não tiver escola para as crianças, e se os avós não podem cuidar das crianças, né? E não tem mais ninguém que possa cuidar das crianças, porque está em isolamento, essas crianças vão ficar aonde? Chiara. Estou buscando o que foi feito nos outros países, principalmente Portugal, né? Na retomada das atividades escolares. Foi 1 mês sem aula. Não é isso aqui que nós estamos vivendo, não. Chiara, e tem só uma questão, diante de toda essa discussão da retomada das atividades a partir da próxima segunda-feira, um ouvinte da Jovem Pan, na quarta-feira à tarde, Robson, ele participou, não me lembro sobre o sobrenome dele, participou via YouTube e fez a pergunta, tudo bem, voltamos a trabalhar segunda, o que eu faço com o meu filho? Não tem resposta essa pergunta, Chiara. Aí eu vou te falar uma coisa, olha só, eu falo assim, esse plano que foi lançado pelo prefeito, é de um absurdo tão grande, mas é de uma incoerência tão grande, que eu vou tratar disso na segunda-feira. Mas uma das incoerências é a seguinte, as escolas não voltam a funcionar, porque isso que estão fazendo aí não é funcionar, tá? Sim. Esse ensino à distância aí não é ensino. E não existe comprovação nenhuma de que isso funcione e que isso não tenha reflexo na vida dessas crianças. Bom, vamos lá. Uma escola não pode funcionar com nenhum número de crianças. Não foi falado de nenhuma regra para a retomada das escolas. Não, nenhuma. O que os outros países fizeram, por exemplo, não foi discutido aqui ainda. Mas nós vamos discutir. Aí, a gente vê lá, o que está liberado a partir de segunda-feira? Aulas particulares em grupos de até 5 alunos. Se pode, numa aula particular, 5 alunos, por que na escola não pode, então, grupos de 5 alunos? Porque esses pais vão precisar, pelo menos os pais que estão trabalhando fora do home office, vão precisar de uma estrutura que cuide das crianças. Sim, sim. E eu vou dizer uma coisa, daqui 1 mês, o vírus não vai ter ido embora. Então, todas as medidas sanitárias, de higiene, de distanciamento, elas terão que ser colocadas. E aí eu fico me questionando a todo momento, o que muda desse mês para o mês que vem? Por que alguns países fizeram 1 mês e nós vamos para o 3º mês? Sabe, sinceramente, eu acho que está havendo
falta de coerência em muitas situações. Outra situação que eu vou falar para vocês. De onde surgiu a ideia de mandar para a academia só o grupo de risco? Só o grupo de risco pode ir para a academia. Quem não é grupo de risco não pode ir para a academia. Vê se existe coerência nisso. Bom, eu desde o início, Chiara, eu tô falando, é mequetrefe, é um plano, é um pacto por quem? Eu não consegui entender. Discutido entre o Clodoaldo e o Gazeta, chegamos aí ao que a gente está vendo agora. Olha, eu sinto que não tem gente da área da saúde discutindo isso daí, porque o plano estratégico do comércio tinha um rigor muito maior no funcionamento do que isso daí que foi apresentado. Verdade. E foi chamado de irresponsável, né? E eu vou te dizer mais. Ontem eu estava ouvindo o pronunciamento do Bruno Covas, prefeito da nossa capital. Ele exigiu que fosse apresentado pelas empresas e por cada um dos segmentos o manual de autorregulação que o Sincomércio aqui fez e apresentou no dia 16 de abril. Não existe em São Paulo. Eles vão protocolar na segunda-feira de manhã pela Associação Comercial de lá. Então, assim, o que foi feito aqui é inédito e foi desprezado em muitos sentidos. Então, assim, falar, como é que pode? Uma cidade como Bauru, que tem cabeças pensantes, gente, né, que tem raça mesmo, que vai, que monta, que apresenta, que discute, que vai em todas as possibilidades de que a coisa funcione do jeito que tem que funcionar, com regra, totalmente desprezado e agora, há 2 dias, ridicularizado. Porque o que foi feito na live é algo para a gente nunca mais esquecer. É verdade. Né? Chamar os segmentos de responsáveis. Chamou a Câmara que aprovou. Consequentemente, vocês, né, Chiara? Bom, nós não estamos acostumados. Nós não estamos acostumados. Lamentável. Assim, a gente não pensa igual, né? A gente não pensa igual. Então, é uma coisa assim absurda. Mas nós estamos na política, nós estamos preparados para certas coisas. Mas desrespeitar as entidades é algo inaceitável. É algo inaceitável. Isso não pode ficar desse jeito. Chiara, não pode. Sinto que teremos dias difíceis pela frente, discussões acaloradas surgirão, e a gente vai precisar continuar discutindo essa cidade assim, porque perdeu-se um elo aí fundamental com a retomada, vai ficar evidente isso, que nós teremos problemas seríssimos, como o Segala acabou de colocar, para muitos não será um recomeço, mas foi a liquidação de sonhos, de empregos, né? Tá aí a capa do jornal hoje, 3.000 vagas perdidas em um mês em Bauru, e a recuperação disso cada vez mais lenta, mais demorada, né? Se é que vai acontecer para recolocar todos que perderam seus empregos. Certamente muito trabalho para vocês a partir da próxima segunda-feira na Câmara Municipal, viu, Chiara? Nós estamos sendo, assim, acionados por muitos segmentos. Eu imagino. Que estão fechados e são esquecidos, e que não conseguem um diálogo com a prefeitura. Nós vamos pôr luz também. Eu conto com a ajuda de vocês. Faremos isso juntos. Nós vamos pôr luz em tudo aquilo que sempre funcionou, que é uma atividade importante, que emprega muita gente e que não se discute. E que tem, assim, muita gente ligada ao segmento que é profissional liberal, que não teve nenhuma ajuda de governo e, assim, completamente esquecido. A gente vai discutir. Chiara, te agradeço mais uma vez por estar conosco. Boa sexta-feira para você. Eu é que agradeço, viu? Obrigada pela oportunidade. Um bom final de semana para todos vocês. Bom dia. Obrigado, Chiara.